Uma denúncia de assédio chegou no RH numa sexta-feira, às 17 horas. Qualquer decisão errada nesse momento pode virar um problema maior do que a própria denúncia, capaz de virar um processo trabalhista ou até pior, comprometer a investigação inteira antes mesmo dela começar. Esse é o primeiro vídeo de uma série completa que eu vou fazer aqui no canal sobre investigação interna, do início até o fim. Em cada episódio eu vou te mostrar uma etapa, como montar um plano, como colher provas sem viciar o processo, como conduzir entrevista, os erros que anulam tudo, como documentar e até como decidir a punição certa. Além de trazer experiência prática, eu vou usar como base a ISO 37008, a norma internacional específica sobre investigação interna. E para começar, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 5 princípios que toda investigação precisa seguir, como decidir se uma denúncia vira investigação formal ou não, quem pode investigar sem gerar um conflito de interesse e uma responsabilidade da empresa que começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. E olha essa dica, no final do vídeo eu vou te contar um caso real que mostra por que decidir rápido demais ou devagar demais pode comprometer toda a investigação antes mesmo dela começar. Agora, antes de continuar, já aproveita e se inscreve aqui no canal e deixa o teu like, assim você não vai perder nenhum episódio dessa série. Agora bora pro vídeo. Antes de eu te mostrar o passo a passo, tem uma base que precisa ficar clara, porque ela vai se repetir em praticamente todos os episódios dessa série. A ISO 37008 estabelece 5 princípios que tem que estar presente em toda a investigação, do primeiro contato até o relatório final. E eu acho muito importante começar por aqui, porque a maioria dos erros que eu vejo em investigação real não é erro de procedimento, é erro de princípio. O primeiro é a independência. A investigação não pode ser influenciada por pessoas, eventos ou por interesses ligados ao que está sendo apurado. O segundo é a confidencialidade. Informação só circula com quem realmente tem que saber, nada de comentário no corredor. O terceiro é da competência. Quem investiga precisa ter capacidade técnica para isso. Não é só colocar como atribuição de alguém do RH que sobrou para fazer isso. O quarto é objetividade e imparcialidade. A investigação ela segue os fatos, não a opinião pessoal de quem está investigando. E o quinto é legalidade. Tudo precisa respeitar as leis aplicáveis, do início até o final. Guarda esses 5, porque cada erro que eu vou te mostrar daqui para frente, na prática, é uma violação de um deles. E é justamente por causa desses princípios que a norma diz uma coisa que contraria o senso comum. Nem toda denúncia deve virar investigação formal. E deixa eu te explicar por quê. Isso pode até soar estranho, mas é aqui que muita empresa erra. Ou abre processo para tudo, virando uma máquina de burocracia que ninguém aguenta, ou ignora a denúncia que deveria ter virado uma apuração séria. A avaliação preliminar é justamente decidir isso. A gente avalia a seriedade e a credibilidade da denúncia. Ela tem fatos específicos, datas, elementos concretos que dão para apurar. Também vale olhar se, caso tudo foi relatado seja verdade, aquilo realmente configura uma violação de alguma política interna ou de alguma lei, porque às vezes a denúncia é sincera, só que ela não descreve nenhuma irregularidade de fato. E tem casos que claramente nem chegam a precisar de comitê ou de compliance. Uma reclamação sobre horário de reunião mal marcada, ou um desentendimento pontual entre colegas que não configura assédio, nem uma irregularidade, isso o próprio RH ou o líder direto pode resolver sem a necessidade de abrir um processo formal. O erro aqui é justamente misturar as duas coisas, tratar toda a reclamação como se fosse uma denúncia, ou tratar a denúncia como se fosse só um desentendimento da equipe. E tem um ponto que pouca empresa faz na prática. Sempre que possível a gente recomenda buscar mais informações com o próprio denunciante, antes mesmo de decidir se abre ou não uma investigação completa. Isso acaba evitando 2 erros opostos: abrir processo formal para denúncia vaga demais, ou arquivar denúncia que só parecia vaga porque faltou informação. E um detalhe que eu preciso destacar: o resultado dessa avaliação tem que ser documentado sempre. Decidiu investigar? Isso fica registrado como justificativa. Decidiu não investigar? Também registra. Esse documento, inclusive, é o que vai proteger depois, se algum dia alguém questionar por que a empresa decidiu de um jeito ou de outro. Só que decidir que vai investigar é uma coisa. Agora, decidir quem vai investigar é onde a empresa pode gerar um conflito de interesse sem nem perceber. Agora, uma dúvida que aparece direto: quem dentro da empresa pode efetivamente conduzir uma investigação? Se a tua empresa já tem um comitê de ética estruturado, junto com uma política interna definida, a resposta já está dada. A política precisa deixar claro se é o próprio comitê que conduz a apuração ou se existe uma outra área ou um comitê de investigação separado. A norma reforça que quem investiga precisa ter competência técnica para conduzir o processo. Não é qualquer pessoa disponível naquele momento. Só que a realidade da maioria das empresas que estão começando agora é outra. Não existe um comitê de ética, não existe política de investigação,
investigação, e a denúncia acaba caindo numa espécie de limbo, sem ninguém com responsabilidades claras para conduzir o processo. E é exatamente aí que entra a estruturação, definir antes mesmo da denúncia chegar quem vai investigar, com que critério de competência e o que fazer quando existe algum conflito de interesse com o caso. Isso não precisa ser um comitê enorme, pode ser uma pessoa do jurídico, do RH ou até um investigador externo contratado pontualmente. O importante é que essa decisão seja documentada com antecedência e não decidida no calor do momento. E quando essa definição de quem investiga ainda não está resolvida, tem uma responsabilidade da empresa que começa imediatamente e que muita gente só lembra depois que já é tarde. A norma dedica uma sessão inteira só para tratar sobre a proteção e anti-retaliação. E o ponto principal é, essa proteção não começa quando a investigação formal é aberta. Ela começa desde o momento em que a denúncia chega. Isso inclui proteger o denunciante, testemunhas e até a pessoa que vai investigar contra qualquer tipo de pressão, ameaça, intimidação ou assédio. Na prática, significa que se o denunciante e o denunciado trabalham juntos no dia a dia, a empresa precisa considerar até um afastamento temporário, uma mudança de time ou qualquer outra medida que separe as partes antes mesmo da investigação formal terminar. Imagina que é um caso de suposto assédio sexual. Como eu vou deixar a vítima ainda perto do suposto assediador? Isso não é punição, isso é proteção. Isso precisa ficar claro para todos os lados. E tem um detalhe bem importante. Essa proteção continua mesmo se no final da investigação for concluído que a denúncia não foi comprovada. Ou seja, proteção não é prêmio por denúncia comprovada. É parte do processo desde o início, independente do resultado. E por falar em processo bem estruturado, se a tua empresa ainda não tem um canal de denúncias, ou se já tem, só que ele não ajuda de verdade na hora de apurar, você precisa conhecer o Easy Report, o canal de denúncias da Compliance for Business. Ele é gerenciado por profissionais especializados e facilita essa triagem inicial que eu acabei de te mostrar. Clica no link que está fixado aqui embaixo ou no QR Code aqui de cima e conhece a ferramenta. E agora, o caso que eu prometi lá no início do vídeo. Uma empresa recebeu uma denúncia e chegou a dar os primeiros passos. Começou a estruturar a investigação, definiu o que precisava ser apurado. Só que teve uma falha logo ali no começo. Ninguém retornou para o denunciante. Nem uma mensagem simples confirmando o recebimento. E aí veio o segundo erro. A investigação foi sendo empurrada, semana após semana, até passar 30 dias sem nada ser feito. O denunciante, do lado dele, só via silêncio e concluiu que a empresa não ia fazer nada. E o resultado disso? Ele levou a denúncia direto para o Ministério do Trabalho. E um problema que era totalmente interno, que a empresa ainda tinha algum certo controle para resolver, virou uma fiscalização externa. Repara que não teve nenhum erro técnico complicado aqui. Foi só falta de comunicação inicial e uma demora em agir. Exatamente os dois pontos mais simples que eu mostrei aqui no vídeo. E aí, na tua empresa já existe um fluxo claro de quem decide, quem pode investigar? Muita empresa até tem canal de denúncia, mas não tem essa governança desenhada e a denúncia fica meio perdida entre as áreas, sem um dono. Se a tua empresa não tem esse fluxo estruturado, com base em critério técnico e não improviso, a gente monta isso tudo para vocês do zero. O link também está fixado aqui nos comentários. E no próximo vídeo da série eu vou te mostrar como fazer um planejamento da investigação na prática. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com teu time e te inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios. Até o próximo vídeo!